Queridos, vamos ler a ata de fundação da primeira igreja cristã em Jerusalém. Está na Bíblia, no Novo Testamento. Para nós que gostamos de ata, é uma ata de constituição. Para aqueles que preferem uma declaração de início, é uma declaração de início. Assim nascia a primeira igreja cristã em Jerusalém. Tem uma microfonia no final dos agudos. Se puder corrigir, obrigado e Deus abençoe. O presbítero Vitor começou a pregar o texto que nós escolhemos para essa noite. Não faça mais isso. Queridos, Atos 2, de 1 a 4, é o texto dessa noite. Mas nós queremos, nessa noite, queridos, falar sobre algo muito importante nesses 4 versículos. Nós falaremos a partir do tema o fogo que nunca se apaga. É uma palavra muito pequena em todo esse texto que nós lemos e você conhece muito bem. Mas nós veremos, queridos, a marca do fogo do Espírito Santo nesta igreja que estava nascendo. Lucas escreveu com bastante objetividade como esta igreja estava nascendo ali. E se você nunca parou para perceber, estes 4 versículos é nada menos e nada mais do que o ato constitutivo da primeira igreja cristã em Jerusalém. Esta igreja começou em um cenáculo, nós vamos ver daqui a pouco, que é o segundo andar de uma casa. E o seu público inicial era constante de 120 pessoas, entre homens e mulheres, incluindo os discípulos, à exceção de Judas Iscariotes, que havia retirado a sua vida, e composto no colégio apostólico, o 12º discípulo, que nós vamos ver logo na sequência também. E o texto, a partir do versículo 1, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Queridos, o cenáculo é este lugar. O lugar que historicamente é conhecido daquele povo que começava a caminhar na fé. O segundo andar de uma casa, em pelo menos 3 outros momentos no Novo Testamento, é citado um lugar assim. Cenaculum, do latim, significa o andar de cima. Foi no cenáculo aonde os discípulos prepararam a última Páscoa de Jesus. Opa, som ao vivo, fundo musical da pregação. Boa! Acontece, queridos, está tudo certo. É também, meus amados, no cenáculo aonde Jesus lavou os pés dos discípulos. É no cenáculo aonde Jesus tinha realizado a última ceia.
É no cenáculo aonde Jesus também tinha aparecido a Tomé após a sua ressurreição. É, queridos, no cenáculo aonde houve a eleição do 12º discípulo e agora tornando-se apóstolo para substituir Judas Iscariotes através da eleição de Matias. É no cenáculo aonde é palco do início da igreja cristã. Um lugar, queridos, para muitos comum. Um lugar que era apenas o segundo andar de uma casa. Talvez um lugar ali aberto, sem paredes para dividir. Um lugar onde se tornou um lugar de encontro, um lugar de memória, um lugar de renovação, um lugar de esperança e, em alguns momentos, um lugar onde a mensagem de Jesus talvez não fosse completamente compreendida. Pois se nós lembrarmos da ceia, Jesus então estava dizendo ali as palavras finais acerca do seu ministério, e ali podemos perceber, por exemplo, que talvez o entendimento pleno daquilo que Jesus disse naquele momento só fora entendido após a sua ressurreição. Lugar de memória, porque ali eles poderiam, naquele ambiente já comum a eles, olhar tudo aquilo que estava acontecendo, enquanto eles aguardavam uma promessa. Lugar, queridos, de esperança, porque talvez nem todas as 120 pessoas ali no cenáculo entendiam exatamente o que haveria de acontecer. Há um lugar de esperança no cenáculo, porque havia uma promessa de Jesus descrita, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas que poder é este, se as portas do cenáculo estão fechadas? Há medo no coração daqueles homens. Viram há pouco tempo Jesus sendo crucificado, viram com seus olhos Jesus subindo aos céus, e agora aparentemente Jesus tinha ido embora e deixado aquela igreja orando, aquela igreja esperando. E no meio da festa da colheita, que é a festa de Pentecostes, aquela igreja está reunida ali dia após dia, e a agenda daquela igreja era a oração. Havia, queridos, algo que movia aqueles irmãos e irmãs para aquele lugar, que era a promessa. Mas como essa promessa iria acontecer, ou o que exatamente aconteceria ali, com certeza ninguém sabia. Tinham uma promessa, a qual viria o Paráclito, viria o Consolador, viria o Espírito Santo, mas afinal de contas, o que aconteceria a partir dali? O que aconteceria àqueles cristãos, uma vez que eles fossem visitados pelo Espírito Santo? O lugar é comum, é cenáculo. Ventos talvez fossem comum também, porque próximos e morando próximos a deserto, e estando, queridos, a mais de 400 metros acima do nível do mar, na região, queridos, ali em Jerusalém, pertencente à região do Levante, era natural haver muitos ventos. E um vento que toma toda a casa poderia ser um vento como outro qualquer. E aí Lucas, quando faz, queridos, esta narração, ele vai então dizer que é como um vento, é como algo que vem dos céus, é como um som, é como um vento muito forte. E aqueles nossos irmãos já conheciam o que era ventos fortes.
Mas aquele que era como um vento forte, não era somente uma manifestação da natureza, mas era, queridos, a movimentação de Deus na vida daqueles que estavam por receber o Espírito Santo. Se o vento para eles era algo comum, se o cenáculo para eles trazia esperança e memória, se aqueles irmãos estavam ali assentados em oração, o sinal do fogo era algo que Lucas está trazendo uma experiência renovadora e restauradora. Se você se lembrar, queridos, no batismo de Jesus, o Espírito Santo é apresentado como forma de pomba. Se você, queridos, olhar outros textos, a imagem do Espírito Santo é como água. Mas neste momento aqui Lucas está falando a respeito do fogo. E por que será que Lucas decide utilizar a imagem do fogo para falar a respeito dessas línguas que trouxe como objetivo uma igreja evangelizadora? Sim, porque aqueles que estavam ao redor ouviam falar das maravilhas de Deus em suas próprias línguas maternas. Para isso eu preciso te lembrar de um texto do Antigo Testamento, que se encontra em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12 e versículo de número 13. Se puder, os irmãos da técnica abrir para acompanharmos, Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12 e versículo de número 13. A palavra de Deus diz o seguinte: o fogo sobre o altar se manterá aceso nele, não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Da primeira vez em que o fogo do altar ele foi aceso, ele é aceso pelo próprio Deus. É Deus quem coloca fogo no altar pela primeira vez. Assim como Deus se manifesta a Moisés por meio de uma sarça que ardia em chamas e ela não se consumia. Há um fogo que vem do alto, há um fogo que vem dos céus, há um fogo que ateia então o altar. Mas é necessário que o sacerdote mantivesse aquela chama sempre acesa. Há um start divino, há o início de todas as coisas nos céus. Foi Deus quem mandou fogo pela primeira vez por sobre o altar, e era necessário ali no Antigo Testamento que o sacerdote pudesse manter o fogo aceso todos os dias. Todas as manhãs o sacerdote precisava colocar lenha nova. Todas as manhãs o sacerdote precisava limpar ali aqueles resíduos que pudessem abafar o fogo. Todas as manhãs o sacerdote precisava revisitar o altar e ter a certeza de que o fogo estivesse pronto para receber o sacrifício quando viesse a ele. Todas as manhãs o fogo precisava ser revisitado, precisava ser organizado, as madeiras precisavam ser colocadas em ordem, a lenha precisava ser uma lenha boa, de boa queima, e todos os dias a chama do altar, estando ela acesa, os sacrifícios estariam então habilitados para serem colocados por sobre o altar e ser ali separado, e Deus receber então nos altos céus nada menos e nada mais do que as ofertas de cheiro
cheiro suave que emanavam então daquele lugar, feito por aquele sacerdote, mantendo o fogo aceso, sendo que em primeiro lugar, quem ateou fogo pela primeira vez é nada mais e nada menos do que o nosso Deus. Deus é o Deus do fogo. E o Deus do fogo tipifica um Senhor todo-poderoso que trabalha no próprio ambiente do fogo. E o fogo vai significar muitas coisas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Queridos, por óbvio, o fogo da condenação, mas não é deste fogo que nós estamos falando, é do fogo que vem de Deus. E este fogo que vem de Deus, ele é o fogo que purifica, ele é o fogo que santifica, ele é o fogo que tira os restolhos, ele é o fogo que separa o refúgio do bom material. E nesse sentido, o nosso Deus é como um ourives, aquele que coloca o metal ainda em estado bruto para aquecer em alta temperatura e tirar todas as impurezas deste metal nobre e torná-lo ainda mais puro. E por isto é a imagem do fogo aqui. O fogo sobre a igreja de Jerusalém era um fogo que santificava, que purificava, que separava, que animava, que restaurava e que levantava o povo em oração. Caso contrário, queridos, se as chamas dos nossos corações, elas vierem então a se apagar, e que isto não aconteça comigo ou contigo, queridos, não seremos nós capazes de reacender este fogo, porque este fogo é o fogo do Espírito Santo em nossos corações. Só Ele pode atear o fogo, mas cabe a mim e à tua vida termos uma vida que vá ao encontro de mantermos esta chama acesa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em primeiro lugar, queridos, há um desenvolvimento nesses versículos que estamos lendo. Em primeiro lugar, eu preciso fazer você se lembrar que no primeiro versículo, a parte B do versículo diz assim: eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Deixa eu falar isso para você. O fogo de Deus não cairia em qualquer lugar, e não cairia de qualquer maneira ali no cenáculo. E eu preciso explicar um pouco isso para você, porque as promessas do Senhor, todas elas se cumprem, mas queridos, necessário que o meu e o teu coração esteja alinhado aos propósitos do Senhor. Deus havia prometido derramar por sobre eles o Espírito Santo, e aquela geração seria a geração do cumprimento. Mas preste atenção, que Lucas poderia deixar o fogo de lado, e esta palavra santificadora vem, queridos, aos nossos corações como um grande clamor. E o versículo 1 significa também que aqueles irmãos, eles estavam ali em perfeita harmonia. Havia união no povo. Queridos, não é possível estabelecer uma igreja forte em oração se esta igreja estiver rachada, estiver desunida, estiver maculada, ela estiver como um fla-flu. Não é, queridos, desse jeito que o Espírito Santo operaria naquela igreja. Por óbvio, aquela igreja tinha pessoas diferentes. Então aqui não está falando sobre uniformidade, mas está falando sobre unidade. Naquela igreja haviam mulheres, haviam escravos, haviam pescadores, haviam ali cobradores de impostos, havia crianças, e todas aquelas pessoas eram diferentes entre si, mas havia algo, queridos, que as unia, que era estarem alicerçadas em Deus. Então, nesse sentido, para que Deus ateie fogo em nossos altares, é necessário, queridos, que a lenha ela esteja junta.
Assim como você precisa realizar uma grande fogueira, ou você precisa preparar ali o carvão para fazer um churrasco, você não acende o carvão um por vez e um após um, mas antes você une todos, queridos, da mesma forma, aqueles irmãos, e da mesma forma, eu e você precisamos estar assim. Precisa haver um ambiente de fogo entre nós. E esse ambiente de fogo entre nós, ele se dará através da unidade e através da expectativa. Unidade, queridos, pois eles estavam ali dia após dia aguardando a promessa, e expectativa, porque eles tinham ouvido falar da boca do próprio Jesus, que eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder. Então havia uma expectativa, e a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: há expectativa em ti quando você sai da tua casa e vem para a igreja? Se não há, é necessário revisitar o coração, para que a vinda aos domingos ou às quartas-feiras na igreja, ou em algum encontro de oração, ou em alguma atividade cristã, não se torne um encontro por si só, porque eu preciso vir para cumprir a agenda, eu preciso vir porque eu faço alguma coisa na casa do Senhor, eu preciso vir para que eu seja notado e o pastor não me mande uma mensagem durante a semana. Queridos, quando você pisa os teus pés nesta igreja, você e eu precisamos ter uma expectativa, porque Deus está neste lugar, e aonde Deus está, Ele ateia fogo em nossos corações. O altar é o lugar do fogo, mas cabe a mim e a você mantermos esta chama acesa. Em segundo lugar, queridos, nós vemos no versículo de número 3, que o fogo, ele tem uma natureza. E o fogo, queridos, ele consome e ele purifica. E naquele momento, o versículo de número 3 diz assim: apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A experiência, queridos, ela é coletiva, mas ao mesmo tempo a experiência ela é individual. Prestem atenção, porque muitas das vezes nós ficamos mais preocupados com a língua falada do que o fogo que está purificando eles. E aí, se nós começarmos pela premissa errada, o resultado não será correto. Se nós olharmos e focalizarmos tão somente a questão das línguas que foram distribuídas aqui, e não olharmos o fogo santo que está purificando aqueles altares para estarem aptos, queridos, tudo vira performance, tudo vira um fingimento, tudo vira uma religiosidade, e aí vira o fazer pelo fazer. Preciso te lembrar que aqueles homens, eles eram homens indoutos e mulheres indoutas, ou seja, não eram versados no conhecimento, eram pessoas simples, e não foi justamente no meio dessas pessoas que o Espírito Santo, ele decidiu operar. Então, meus irmãos, não te acanhes se você não é a pessoa que na tua família fala melhor, na pessoa da tua família ou da igreja que tem mais estudo, ou que é melhor preparada, porque quando Deus decide levantar e usar alguém, as características são do Senhor e não as nossas. Aquela igreja poderia estar reunida a nata do Império Romano, mas não foi isso que operou ali. Aqueles irmãozinhos e irmãzinhas eram simples e estavam ali unindo uns aos outros. O fogo de Deus descia, o coração era purificado, a oração ela tomava conta, e aqueles irmãos, ainda que assentados orando, eles experimentaram e foram, queridos, diante dos seus olhos, visto coisas que talvez nunca imaginariam realizar.
falar um idioma o qual nunca tinham falado antes, começar a falar e aquelas pessoas a ouvirem seus idiomas maternos, e para aquela realidade, isso era algo impossível demais de acontecer. Tanto é que, se você continuar a leitura, você verá que alguns irão zombar e dizer que eles estão bêbados, mas o Espírito Santo ali não estava, queridos, somente entregando para eles naquele momento o fogo por sobre as suas cabeças, mas estava entregando para eles o fogo em seus corações. Porque agora a igreja de Jerusalém, que estava no cenáculo a portas fechadas, poderia ter as suas portas abertas, e Pedro pregando com toda a intrepidez, de maneira tal a ser usado pelo Espírito Santo, que os pecadores, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, disseram para Pedro: o que precisamos fazer agora? Queridos, a mensagem do Evangelho pregada por mim e por ti, quando ela está dentro da ousadia do Espírito Santo, ela constrange o pecador de tal maneira que é ele quem decide, ouvindo a mensagem constrangido, dizer: o que eu preciso fazer agora? O altar, quando está ateado fogo, e o fogo está purificando, e eu preciso dizer a você, antes de avançarmos, que este purificar, queridos, e este altar, ele não é mais o altar físico, ele não é a Avenida da Aldeia 750, ele não é o altar lá no templo de Jerusalém, não. Este altar é o meu e o teu coração. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos, queridos, ser relapsos em relação a isso, e deixar com que os nossos altares estejam imundos, e o fogo nele esteja apagado. Em terceiro, queridos, e último lugar, eu preciso te lembrar que aquele fogo tem um propósito. O fogo não era pelo fogo, para além da santificação e da separação. Aquele fogo por sobre a cabeça iria significar o testemunho. O fogo sobre o altar, ele significa testemunho. Queridos, o quão frustrante seria para um judeu ir ao templo, oferecer um sacrifício a Deus, e chegar ali, o fogo estar apagado do altar. O quão frustrante seria para aquele que lançaria diante do altar uma oferta, ao chegar no altar e aquele altar estar apagado. Agora eu preciso trazer isso para mim e para a tua vida. O quão frustrante é para o Espírito Santo de Deus querer atear fogo em nossos corações e encontrar somente cinzas e coisas que precisam ser limpadas, para que as madeiras novas sejam colocadas e ele reacenda o fogo na minha e na tua vida. Sabe o que são as cinzas? As cinzas são os nossos cotidianos mal resolvidos. Sabe o que são as cinzas? As cinzas são as palavras, os pensamentos, as ações que nos levam para distante de Deus. Sabe o que são as cinzas e o fogo se apagando? É quando nós começamos a achar comum vir à igreja e é só um programa de domingo que daqui a pouco acaba. Fica comigo que já está terminando. Queridos, o fogo, quando vai se transformando em cinzas, ele vai perdendo a sua potência. É só você tentar, por exemplo, assar uma carne, e aqui temos bons churrasqueiros, tentar assar uma carne em cima de uma brasa que está cheia de cinza por cima. E se você tentar abanar no momento em que a carne está por cima, você vai estragar aquela carne. Você precisa retirar, abanar, reorganizar, trazer, incendiar, o fogo acender. E é isso, amados de Deus, que Deus quer fazer em nossas vidas e quer fazer na vida desta igreja. Reacender aquilo que está por entre as cinzas. Reacender e reagrupar, queridos, as madeiras para atear o fogo santo do Senhor. Porque o resultado desse atear do fogo é nada mais e nada menos do que o testemunho valente e a proclamação do Evangelho.
Aqueles discípulos, quando foram avançando, e nós vemos isso no livro de Atos, ainda que pudessem serem presos como foram e perseguidos como foram, ainda que eles tivessem sido impelidos a não falar mais do amor de Cristo, eles vão dizer assim: como eu posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho vivido? Ainda que o meu corpo venha a sofrer, como eu vou deixar de falar? Queridos, isto só acontece, não é pelo convencimento próprio, mas isso só acontece porque há fogo no altar. E quando, queridos, o fogo de Deus, ele é ateado em nós, nós temos poder para testemunhar. E sabe o que acontece aqui? Todas aquelas 120 pessoas, conforme o versículo de número 4, todos eles estão, primeiro, cheios do Espírito Santo. Segundo, todos eles estão falando em línguas conforme o Espírito estava sobre eles e conforme eles iam se expressando. Então, ou seja, a experiência era coletiva, haviam 120, mas cada um estava proclamando, porque havia fogo por sobre as suas cabeças. Queridos, e este fogo purificador e santificador e separador é o mesmo que está lá, e é o mesmo que pode estar aqui na minha e na tua vida nessa noite. Pastor, pode? É, queridos, porque a grande pergunta é se nós estamos sendo responsáveis em deixar com que o fogo vá se apagando, ou se nós estamos ajuntando as madeiras e assoprando e tirando ali, queridos, os restolhos, para que haja um incendiar em nossas mentes e corações, e nós venhamos a ser proclamadores da palavra de Deus. A Deus pertence enviar o fogo, a nós em nossos corações, queridos, a manter esta chama acesa. E partindo para o final, como manterei a minha chama acesa? Não deixando, queridos, de congregar e de vir na casa do Senhor, não tirando os teus olhos das escrituras sagradas, orando e jejuando e exercendo as disciplinas espirituais. Como eu manterei a chama do meu coração acesa diante das dificuldades? É não arredando os meus pés da palavra de Deus. Agora, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não reservo o tempo da minha devocional, se eu não venho à igreja, não te espantes que o fogo tenha ido embora. E aí, queridos, será necessário retirar as cinzas e dizer: Jesus, me perdoa, me restaura, porque eu sei caminhar estes caminhos e eu caminharei nesta direção, porque é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor já ateou fogo em minha e em tua cabeça. O Senhor já concedeu o Espírito Santo para a minha e para a tua vida. Mas é necessário, queridos, que nós não percamos de vista aquilo que pode deixar as nossas chamas acesas. O sacerdote em Levítico, ele tinha uma função todas as manhãs, e todas as manhãs ele visitava o altar. Todas as manhãs ele removia as cinzas. Todas as manhãs ele tirava a madeira que não pegou fogo. Todas as manhãs ele organizava a lenha. Todas as manhãs ele reacendia o fogo. Todas as manhãs. Não é 4 vezes no mês, no domingo, queridos, que a sua vida vai mudar. Não é, queridos. Eu preciso trazer essa notícia para trazer uma reflexão profunda antes de você ir embora. Não vão ser 4 encontros ao mês, quiçá, se você vier os 4 domingos. Mas não vão ser os 4 domingos dentro de 30 dias que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é todos os dias. Sabe por quê? Porque se você é assim como eu, você faz pelo menos 3 refeições ao dia. E eu estou sendo muito magro em falar que eu faço 3 refeições e você faz 3 refeições. Tem gente que não tira a boca do coxo o dia inteiro. Tem gente que é igual telecena, é de hora em hora. Eu estou usando 3 para mirar por baixo. E sabe, queridos, quiçá eu e você buscássemos a Deus pelo menos 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Tomara a Deus que nós nos revistamos dessa necessidade. Sabe por quê, queridos? Porque aí o fogo não se apagará. Ah, pastor, mas as dificuldades virão? Claro que virão. Se a chama do teu altar estiver acesa ou estiver apagada, as dificuldades vão vir do mesmo jeito. A diferença é como que você passará com a chama apagada e como você passará com a chama acesa. Mas que elas vão vir, elas virão. Eclesiastes diz acerca disso,
que nós, como seres humanos, temos, então, assim como todos os seres humanos, o dia que nasce para todo mundo, as dificuldades que vêm para todo mundo, as lutas que vêm. A minha pergunta é, como cristão que eu sei que você é, como que você pode passar de maneira mais vitoriosa no Senhor, com as tuas chamas acesas? E por isso, o tema dessa noite é fogo. O fogo que restaura, é o fogo que santifica, é o fogo que está aceso, é o fogo que recebe a oferta, é o fogo que precisa estar aceso todos os dias. E eu confesso para você, queridos, que isso não é uma tarefa fácil. E eu estou no mesmo piso que os irmãos. Não estou me colocando que eu sou o santarrão, o bonzão, o pastorzão, o perfeitão. Não, queridos. O pastor também tem problema. Tem inclusive dor de cabeça que está bem acentuada agora, mas já tomamos o remédio, daqui a pouco melhora. Tem dificuldades. Também tem. Sabe por quê? Porque o mesmo chão que você pisa, o pastor pisa. E aqui a nossa proposta, queridos, não é vender para você um evangelho em que o pastor anda flutuando sem problema, não. Porque esse evangelho não se sustenta. Não se sustenta. O evangelho que se sustenta é todos nós aos pés da cruz, buscando renovo nele. Você crê nisso que eu estou dizendo, queridos? Amém? Então vamos orar para avançarmos ao término. Mas eu preciso que você se lembre de algumas coisas. Em primeiro lugar, havia uma unidade e uma expectativa santa. Em segundo lugar, o fogo ele consome e ele purifica. Em terceiro lugar, o fogo ele tem um propósito, que é poder para testemunhar. Uma igreja cheia do Espírito, ela evangeliza. Uma igreja cheia do Espírito, ela não mantém o evangelho só para si, ela espalha o evangelho. E o espalhamento do evangelho não se dá, queridos, de maneira somente comunitária, mas de maneira individual. Não é somente institucionalmente, mas sou eu e é você, neste propósito santo. Porque como deixaríamos de falar aquilo que nós temos visto e ouvido, e aquilo que está em nossos corações? Se eu tenho deixado de falar, queridos, talvez a minha chama esteja apagando, e eu preciso abanar, tirar as cinzas, tirar os restolhos, organizar a lenha, atear, pedir para que o Senhor ateie fogo, e este fogo novamente acenda no meu coração. A minha esperança é que você saia daqui com este incômodo santo, dizendo: Senhor, se a minha chama está diminuta, o Senhor tem poder para causar um grande incêndio. Senhor, a minha chama, o meu altar só está aquela fumacinha, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. E sabe, querido, isso é uma tarefa minha e tua, é individual. É individual. Porque só você sabe como a tua chama está. E aí você tendo poder para testemunhar, Jesus, Ele é poderoso para te abençoar. Deixa eu orar contigo agora em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Deus, porque ao olharmos para trás, vimos nessa noite um Deus que age. Ao olhar para hoje, continuamos vendo a mesma coisa. Ó Pai, ao olhar para trás, havia uma preocupação santa, ó Deus, com o fogo, ó Deus, nos corações ateados pelo Teu Espírito Santo, de tal maneira que não houvesse confusão da Tua atuação neles, assim como não deve haver nos nossos corações. Então, ó Pai, para que não haja engano em nossos corações, para que nós não adoremos a falsos deuses, e nem criemos para nós um Deus que não é o Senhor, é necessário que o fogo santificador e purificador esteja repousado por sobre as nossas cabeças, em nossos altares e corações, para nos fazer distinguir aquilo que é falso do verdadeiro. Nessa noite, Deus, a Tua igreja está pronta para começar, ó Deus, uma semana, e vai ser uma semana de renovo, vai ser uma semana diferente. Não porque saem daqui com uma mensagem positiva, mas porque saem daqui com a Tua palavra, e é essa que importa. Então, ó Deus, que a igreja tenha poder por sobre suas cabeças. Eu oro
para que haja fogo no coração, para que haja fogo nesses altares, para que o Senhor ateie a chama do avivamento nesses corações, e ali consuma todo pecado, toda vergonha, todo vício, toda a iniquidade, todo desejo mau, e ressuscite nesses corações a verdadeira palavra do Senhor todos os dias. Pai, fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares nessa noite, nos ajude em nome de Jesus. Firma os passos desta igreja à medida que ela caminha, que cada família seja o lugar da tua habitação, e haja culto todos os dias através do testemunho de cada membro da família, e o teu nome seja glorificado ali, para que também seja aqui. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém, queridos. Antes de você